todos. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estarmos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, nesse tempo que o Senhor nos permite estarmos assim reunidos. É bom ter esse privilégio, é bom podermos aproveitar para juntos aprendermos da Palavra de Deus, desse Deus que é fiel, desse Deus que cuida de cada um de nós. O tema da nossa mensagem hoje é o que está proposto aí: o Deus que sustenta na escassez. O Deus que cuida de nós quando as coisas parecem difíceis, quando as coisas parecem escassas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Eu quero hoje ler com você 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. 1 Reis 17, de 8 a 16. É um texto muito conhecido das Escrituras. Tenho certeza que vai ser útil para você também nesta noite. 1 Reis 8, nós vamos 1 Reis 17, versículos de 8 a 16. Eu coloquei, mas está uma letra muito pequena, melhor você acompanhar na sua Bíblia. 1 Reis 17, 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Levantou-se, pois, e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que uma mulher viúva apanhava lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um pouco de água num cântaro para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tem pão cozido, tão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanho 2 cavacos para entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze-me dele um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. Amém, irmãos? Esse texto por si só já é um texto maravilhoso de ler, não é? Esse texto por si só já nos fala de um Deus que sustenta, um Deus que sustenta na escassez. Eu gosto desse texto. Sabe, hoje eu quero pensar justamente sobre isso, só para desvirtuar um pouco do contexto do que nós acabamos de ler. Israel estava sobre o reinado de Acabe e Jezabel, desobedecendo a Deus, fora da vontade de Deus, e sobre aquela nação, um tempo de idolatria, se abate uma grande seca. Uma seca que trouxe uma fome, aquele povo debaixo de um juízo divino. Quem havia trazido aquela palavra do que iria acontecer, o juízo de Deus, foi Elias.
Naquela hora Elias falou o que iria acontecer. Deus tira Elias daquele lugar, leva ele para junto de um ribeiro chamado Querite. Isso está em 1 Reis 17, versículo 1, vai contando isso. E Deus sustenta Elias lá naquele ribeiro até o ribeiro secar. Aonde Deus sustentava Elias, lá no ribeiro de Querite, secou. E de repente Deus dá uma palavra para Elias: olha, agora você vai para Serepta. Serepta era uma cidade pagã. Já parecia estranho Deus mandar Elias para aquele lugar. E além de mandar para a cidade de Serepta, manda para a casa de uma viúva. E além de ser a casa de uma viúva pobre, que não tinha mais nada, que estava ali juntando alguns gravetos para fazer um restinho de farinha com azeite, fazer um pão, comer e morrer. E a gente lê isso aqui, irmãos, fica pensando, parece uma escolha muito estranha que Deus faz. Deus, para sustentar Elias, manda ele para aquele lugar. Parece que seria o último lugar que alguém poderia mandar. Se a gente fosse pensar, Deus tinha que mandar para uma cidade rica, uma cidade que fosse devota, mandava para alguém que fosse rico e tivesse como sustentar. Mas Deus age do seu jeito. E por que Deus manda ali? Porque é ali onde Deus vai mostrar a sua glória. É ali onde Deus vai mostrar que é Ele quem sustenta. E o primeiro ponto nessa noite que eu quero trazer para você está aqui: Deus nos encontra onde? Na escassez. Deus nos encontra na escassez. Essa é a primeira lição. Quando nós achamos que não há mais esperança, quando nós achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução, é aí que Deus nos encontra. Aquela viúva estava, nós lemos, na porta da cidade, juntando 2 gravetos, não para um jantar farto, mas para a última refeição dela com o filho, e depois iria morrer. Ela estava consciente que não tinha mais o que fazer. Na cabeça dela, ela estava esquecida, sofrendo aquela seca como todos estavam. E Elias chega naquela casa, chega perto daquela mulher e diz: me dá água, faz um pão para mim. E a resposta dela foi muito clara e objetiva. Ela disse: eu não tenho nada. Na cabeça dela não tinha mais nada. Mas sabe o que eu louvo a Deus nisso? Ela achava que não tinha nada, mas Deus sabia onde ela estava, Deus sabia da necessidade dela. Deus tinha escolhido ela no meio de toda aquela nação que estava com fome, no meio de muitos que estavam padecendo. Deus viu ela lá naquele momento. Como é bom saber que Deus nos encontra no tempo da escassez. Como é bom saber que às vezes nós olhamos e achamos que não tem mais saída, não tem mais jeito, que nós estamos passando por um momento que parece que ninguém sabe o que nós estamos passando. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 33, versículos 18 e 19, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes da alma a morte, no tempo da fome, conservar-lhes com vida. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a Ele. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam na misericórdia de Deus, para naquele tempo de fome. E o tempo de fome, aqui nós não estamos falando necessariamente da fome física, mas do tempo de aflição, no tempo que você achar que não tem mais jeito. Nesse tempo, o Senhor conserva ali em vida. Deus não esperou a viúva ter algo para oferecer a ela. Ele foi até ela no momento do vazio. Deus foi até ela quando ela não tinha nada. Deus foi até ela quando ela parecia que não tinha o que fazer. E eu leio isso aqui, eu fico pensando quantos personagens bíblicos Deus usou no momento que parecia que não tinha mais jeito. José foi um exemplo desse. Gênesis 39, 21 nos fala de José vendido como escravo, preso no Egito, e por diversas vezes na história de José nós encontramos esse texto: o Senhor era com José e lhe concedeu favor. Lendo a história de José, você vai encontrar muitas vezes José sendo vendido como escravo e diz: o Senhor era com José,
concedeu o favor. José lá na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor era com José e concedeu o favor. José lá na prisão, o Senhor é com José e concedeu o favor. O Senhor é com aquele que teme a Ele, mesmo no momento mais difícil que possa parecer. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Ainda no livro de Gênesis nós encontramos o caso de Agar. Agar foi rejeitada lá no deserto. Agar sai com o seu filho Ismael. Você conhece aquela história? Ela deixa o seu filho a uma distância e fala, vou deixar ele ali para ele morrer, porque eu não tenho mais nada para dar para ele, não tenho mais condição, vai morrer meu filho. A Bíblia nos diz que o Senhor encontrou ele lá, e o Senhor olhou e viu, e disse, ele não vai morrer. O Senhor estava vendo naquele lugar. Irmãos, o Senhor não escolhe os cheios, mas Ele busca os quebrados. Como isso é maravilhoso saber. Deus não está procurando os cheios, Deus está procurando aqueles quebrados. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus está procurando pessoas que mesmo no momento de maior dificuldade, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento que acha que está sozinho, mas a alma espera pacientemente no Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor está cuidando. Quantos aqui mesmo em Jacaraú já não tiveram essa sensação? Naqueles tempos, né? Muitos aqui passaram experiências assim. Quando chega aquele tempo de seca, a roça não produz, o bolso vazio, o coração pesado, acha que não vai ter jeito, mas Deus sustentou. Eu tenho certeza, muitos irmãos aqui, se pararem para olhar a história de vida, quantos momentos difíceis passaram, momentos que pareciam que ia ter que passar fome, que não tinha mais jeito, dificuldade, mas o Senhor lembrou de você, o Senhor te sustentou e trouxe você até aqui. Esse é o Deus que cuida, esse é o Deus que está conosco nos momentos de fraqueza. E Ele mesmo disse a Paulo, 2 Coríntios 12:9, Ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o Senhor vai a Serepta, Ele não vai na casa do rei. Quando o Senhor vai a Serepta, Ele não vai na casa dos mais ricos da cidade. Quando o Senhor vai a Serepta, Ele vai lá naquela viúva sem nada. Sabe por quê? Porque o Senhor dá graça aos humildes. Mateus 5:3 nos diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus não te perde de vista na escassez, meu irmão. Ele te acha para te sustentar. Por mais difícil que esteja, por mais que pareça que as portas se fechem, por mais que pareça que você não consegue enxergar, Deus está nos vendo lá no momento da escassez. E Ele cuida de nós. E eu quero dizer para você, Ele está vendo você agora. Ele sabe o que cada um de nós passamos. Ele sabe até aquilo que às vezes nós não falamos para ninguém. Ele sabe dos seus apertos, das suas dificuldades, dos seus desafios, das suas lutas, das mais íntimas possíveis. Deus sabe, cuida, sustenta, porque Ele te vê no momento da escassez. Louvado seja Deus por isso. Aquela viúva lá, no cantinho dela, preparando-se para morrer, achando que não tinha mais jeito, mas foi lá que Deus achou. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar silenciosamente no Senhor. Vale a pena descansar a nossa alma nesse Deus que nos vê em secreto. Esse Deus que nos chama, mas Ele nos chama à obediência na dificuldade. Eu lendo essa história hoje, para trazer aqui, meditando nela esses dias, eu estava pensando o que fez toda a diferença na vida daquela viúva, e o milagre que ela experimentou ali, foi essa palavrinha aqui, ó, a obediência dela. A obediência dela no meio da dificuldade fez toda a diferença para experimentar o milagre de Deus. Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que opera, mas Ele faz isso diante da nossa obediência.
A nossa obediência a Deus precisa ser um critério para nós experimentarmos o que Deus pode fazer. Sabe por que muitas pessoas não experimentam o milagre, o impossível, o mover de Deus, não sentem o cuidado de Deus, porque não estão dispostos a obedecer, a sujeitarem as suas vidas à vontade de Deus. Porque a obediência no momento da dificuldade nem sempre é tão fácil. Nós temos quantas promessas na palavra de Deus. Nós cremos e cantamos e falamos. Há pouco cantamos aqui, e o Tomás estava falando, cantamos e expressamos isso. E quantas vezes nós falamos, mas essas promessas, elas são condicionadas à nossa obediência. Sabe por que hoje se vê tão pouco o mover de Deus? Sabe por que hoje tão poucas pessoas experimentam o cuidado que Deus pode fazer? Porque não estão dispostas a obedecer, mesmo quando esse pedido parece impossível. Elias chega e diz: eu quero água e eu quero pão. Parece impossível. E ela diz: como? Eu não tenho. O que eu tenho aqui é só para mim e para o meu filho, eu vou morrer. Parecia impossível, mas sabe o que Elias disse para ela? Vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um pão pequeno, um bolo pequeno, que você me traz. Depois você faz o seu. Dá para você entender isso de cara? Ela só tinha para um. Ela só tinha o dela, do filho. E Elias fala: vai, faz como você está falando, mas antes faz o meu. Ela nem podia ter pensado o quê? Como que eu vou fazer? Eu só tenho para um, como é que eu vou fazer para você e depois fazer para mim? Se eu fizer para você, não vai sobrar para fazer para nós. Parecia impossível, ela só tinha farinha para um pãozinho, o último para ela e para o seu filho. Mas ele fala, ele diz: vai e faz. E Elias usa uma expressão, trazendo o que Deus faz. Diz aqui: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E com esse assim diz o Senhor, ela foi e obedeceu. Ela obedece. E ela não viu a botija de azeite cheia. Ela não viu o vidro de farinha transbordando para depois fazer. A gente tem uma mania de querer fazer depois que a gente vê. A gente tem uma mania de querer obedecer a Deus quando nós vimos as coisas acontecendo. Mas Deus falou: faz, se você fizer, não vai faltar. Ela fez antes de ver. Isso é fé. Isso é fé. Obedecer a Deus, a nossa vida cristã precisa ser vivida por fé. Até porque a própria palavra nos diz, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. Eu pergunto para você: aquela viúva tinha alguma prova de que aquilo ia acontecer na vida dela? Ela tinha alguma prova na mão dela? Ela tinha alguma prova? Eu estou com uma vasilha cheia de farinha aqui, eu posso fazer o dedo, vai sobrar. Olha o que aconteceu. Ela tinha prova na mão? Não. Ela não tinha nenhuma prova, mas ela tinha uma promessa. Ela creu na promessa. Ela creu na palavra de Deus. Ela creu no Deus que ela confiava. Ela creu e agiu sem ver, mas acreditando. Isso é fé. Será que nós temos descansado assim nas promessas do Senhor? Será que tem sido suficiente aquilo que Deus tem dito para nós nos movermos? Ou nós temos parado diante do que Deus tem dito com medo? A nossa obediência a Deus, ela precisa ser feita e vivida por fé. A obediência é a fé que anda, que move mesmo antes de ver. Porque Tiago já disse em Tiago 2,17: a fé, se não tiver obras por si, ela está o quê? Morta. Se ela dissesse: eu creio na promessa de Deus, mas não tivesse feito, ela tinha Cristo de verdade? Não. Se ela tivesse dito: amém, Elias, assim diz o Senhor, mas eu não vou fazer o seu primeiro, fazer o teu, garantir o meu, depois eu faço o teu. Mas farinha pouca, meu avô primeiro, né? Não, ela obedeceu.
primeiro passo dele, e pela obediência dela, ela mostrando a fé, a sua fé revelou em quem ela verdadeiramente cria. Eu já ouvi história aqui em Jacaú, prática, testemunho, de uma irmã que não tinha nada, estava sozinha, tinha acabado tudo que tinha para comer, não tinha mais nada para comer, não queria pedir para ninguém, estava só com os filhos, o marido não estava em casa, trabalhando fora, e ela fez o último prato que tinha, e toda feliz, confiando em Deus, mas fez a última comida que tinha. E sabe o que aconteceu? No outro dia, chega um grupo de irmãos com uma feira bem grande e fala: irmã, Deus mandou isso aqui para a senhora. Ela não pediu para ninguém, ela não falou para ninguém, ela falou com Deus, e o Deus que viu em secreto abençoou a vida dessa pessoa. Você sabe o que é isso? É obedecer na hora da dificuldade. Quem obedece na dificuldade é como quem planta na seca. Você sabe o que é plantar na seca? Você sabe, o inverno vai chegar e eu vou plantar, porque a chuva vai chegar. Quem obedece na dificuldade é como quem está plantando na seca, enterra a semente sem ver a chuva, mas sabe que não vai mandar a chuva. Está obedecendo, confiando. É mais ou menos assim quando nós obedecemos a Deus. E quando nós assim fizemos, a palavra de Deus nos diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida se vos dará. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos aprender a obedecer, muitas vezes com o pouco que nós temos, crendo que Deus vai fazer. Isso em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala disso, nós falamos do nosso tempo, nós falamos da nossa dedicação, nós falamos da nossa contribuição, nós falamos em todas as áreas. Eu preciso oferecer aquele pouco que eu tenho, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso, e confiar que o meu Deus vai prover o restante. Ele faz, Ele não abandona. Deus multiplica o pouco que nós temos, Deus multiplica o pouco. Quando nós entregamos tudo a Ele, a Bíblia nos diz, o texto que nós lemos, a viúva fez o bolo para Elias, e o texto vai dizendo: assim comeu ela, ele, a sua casa, por muitos dias. Por muitos dias ela comeu, a família comeu, Elias comeu, Deus sustentou. Um punhado de farinha, uma gota de azeite viraram sustento para muitos meses, fruto de uma obediência a Deus. Quando nós descansamos, Deus pegou quase nada dela e fez um milagre. Não porque ela tinha muito, mas porque ela deu tudo o que ela tinha. Dedique a sua vida ao Senhor. O pouco que você tem, o pouco que você pode fazer, o pouco que você sabe, faça, dedique, coopera, entrega, confia. Deus vai fazer, Deus vai sustentar, Deus vai multiplicar. Deus não vai deixar faltar, é promessa, é um Deus fiel, é um Deus que cuida. Quantas vezes nós somos tão egoístas, queremos andar só no solo seguro, se eu não estou vendo, se eu não posso enxergar, se eu não posso tocar, isso não é mover por fé, isso não é viver por fé. É andar mesmo quando eu não vejo, quando eu não toco, quando eu não sei, mas é andar confiado e descansando nesse Deus que é fiel, que fez, faz e fará. É esse Deus que nos chama. Não sei se você lembra dessa passagem de Mateus 14, 19 e 20. E tomando 5 pães e 2 peixes, os partiu. Comeram todos e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, levantaram 12 cestos cheios. 5 pães para 5.000. Porque um menino entregou o seu lanche que ele tinha. O menino entregou o lanche que ele tinha. O que ele tinha era para ele, mas ele resolveu entregar. E sabe o que Deus fez? Através do Senhor Jesus operou, alimentou 5.000 pessoas, com um lanche que dava só para ele. Isso é mover por fé. O Senhor multiplicou, o Senhor fez. Se essa mulher tivesse desobedecido e falado: não, eu não vou fazer, eu vou garantir a minha última refeição ao meu filho. Ela tinha comido, ela e o filho dela.
e certamente teriam morrido, mas porque resolveram obedecer, descansar no Senhor. Eu quero dizer para você hoje, confia no Senhor. Marcos 12, 42 e 44, nos dias de 42 e 44, nos dias, chegando uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, e disse Jesus o quê? Essa viúva pobre fez o quê? Lançou mais do que todos. Deus não mede o tamanho, Ele mede o coração. Deus está olhando como eu estou me dedicando a Ele, como eu estou me doando a Ele, como eu estou servindo a Ele, se eu estou fazendo do tempo que me sobra, dos recursos que me sobram, da força que me sobra, ou se eu estou indo, refazendo o tempo com prioridade para Ele, se eu estou fazendo um esforço acima das minhas forças, se eu estou indo além da minha capacidade, mas entregando ao Senhor. Ele está vendo, irmãos. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Nós vivemos numa época em que nós queremos fazer para o Senhor somente quando sobra. Somente quando o meu tempo sobra, eu faço para o Senhor. Somente quando eu estou bem de saúde, não estou sentindo cansaço nenhum problema, eu estou descansado, hoje eu posso. Ou quando o meu tempo está tranquilo, não tem nenhum problema, eu faço. Nós precisamos entender, o Senhor não quer o que sobra. O Senhor não quer o que sobra da sua oferta. O Senhor não quer o que sobra do seu tempo. O Senhor não quer o que sobra do seu esforço. Ele quer o seu tudo. Ele quer que você vá no seu limite. Porque é ali que o Senhor renova as suas forças. É ali que o Senhor multiplica o seu tempo. É ali que o Senhor prospera o que você faz para Ele. Essa viúva fez o que ela tinha e o Senhor multiplicou. Às vezes pensamos que é pequeno, né? Às vezes pensamos, eu não faço nada, eu não posso nada. Eu estava lembrando de Zacarias 4:10. Pergunta: pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Quantas vezes você mesmo aqui fez uma oração simples e uma porta se abriu? Um louvor trouxe paz. Esses dias chegando aqui, o irmão veio falar para mim, falou: Deus ouve a oração da gente? Eu falei: meu irmão, mas você fazer uma pergunta dessa para mim? Não, porque eu orei para que Deus me ajudasse a terminar um serviço primeiro, antes que viesse uma chuva forte, porque se viesse essa chuva poderia estragar tudo, e eu orei: Senhor, segura a chuva até eu terminar o serviço. E irmão, e não choveu, só choveu depois que eu terminei. E eu estou achando que foi Deus que ouviu a minha oração. Eu falei: irmão, não acha não, tenha certeza, agradeça a Deus, Ele ouviu a sua oração. Deus ouve a nossa oração. Quantas vezes nós pedimos por coisas que parecem pequenas, e o Senhor ouve e atende. Isso é: o Senhor ouve, entrega o teu pouco, e Deus vai multiplicar na escassez. E o último ponto que eu quero deixar nesta noite: Deus nos sustenta com a sua fidelidade. Deus é fiel. Não esqueça isso. Deus é fiel. O texto termina dizendo: da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Deus é fiel. A fidelidade do Senhor, ela consoa com a nossa fidelidade. Como a irmã Bernadette colocou aqui: eu sou fiel, eu obedeço, e o Senhor é sempre fiel. Não faltou, não foi mágica, foi Deus cumprindo o que prometeu. Não foi coincidência, foi promessa de Deus. A viúva, eu leio essa passagem e eu fico visualizando, né? A viúva hoje à noite vai lá no pote de farinha, pega o resto da farinha que está lá no pote, faz o pão para Elias, para ela, para o filho, e olha e fala: agora está acabando o pote de farinha, nós vamos dormir. Aí ela vai dormir mais o filho, e no outro dia ela levanta e eu vou lá fazer o pão de novo, porque amanhã é seu dia. Quando ela abre o pote está de jeito? Cheio de novo. Eu verifico isso aqui. O pote está cheio. E
E ela passa o dia cozinhando, está acabando. No outro dia ela volta, pode estar cheio de novo. E assim a Bíblia diz, foram meses, um milagre diário, quieto, sem alarde, mas real. Quantos de nós aqui não vivemos um milagre por dia, por mês, todo dia a gente vê o Senhor revelando, manifestando? Eu não sei você, mas eu tenho vivido isso há quantos anos? A gente que vive na obra missionária, tem um salário fixo, a gente vive um milagre por mês. Começa o mês, você fala, esse mês não tem jeito de dar certo. Está tão difícil as coisas, chega no final do mês, tudo se fecha, o Senhor sustenta. É um milagre, o Senhor sustenta, o Senhor cuida. E sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam em favor da vida daqueles que confiam e esperam nele. Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso? Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não importa qual área, não importa onde que está a sua necessidade, confie em Deus. Deus é fiel em sustentar. Lembra Daniel 6:22? Daniel sustentado lá na cova dos leões. Êxodo 16:3, o povo sustentado 40 anos no deserto com o maná. Lembre-se, Deus é o Pai que não deixa os seus filhos sem pão, abandonado, largado nesse mundo. Deus não nos deixa abandonar. Nunca se esqueça disso. Deus não nos abandona, não nos esquece. Quando nós falamos, Senhor meu Deus e meu Pai, quando Jesus ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, Deus leva a sério a paternidade dele para nós. Deus é Pai, e é o Pai que cuida dos seus filhos. Quantas vezes na história da sua vida você pode pensar no cuidado de Deus? Aqueles momentos de maior seca, aqueles momentos de maior dificuldade, a boa mão do Senhor estava. E quantos aqui hoje, chegando na sua idade que você está, você pode dizer como Davi: eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A fidelidade de Deus é real. A fidelidade de Deus é como o sol. Nós não vemos ele se formar, mas todo dia ele nasce. A gente não enxerga o sol, como é que acontece, mas todo dia ele se coloca no horizonte e ele nasce. Assim é a fidelidade de Deus. Quantas vezes nós já fomos surpreendidos por Deus com aquela bênção que você nem imaginava? Quantas bênçãos do Senhor nós recebemos quando nós nem pensamos, de repente aconteceu? É a fidelidade de Deus que nos encontrou. Deus é fiel e Ele nos sustenta no momento da escassez. Não se esqueça disso. E eu termino lembrando você: Ele te encontra na sua panela vazia, como achou aquela viúva. Ele te chama a obedecer, pedindo o teu pouco de fé. Ele multiplica o que você entrega, fazendo gravetos virarem bênçãos. Ele te sustenta, provando que a sua palavra é firme. Eu quero deixar com você umas frases. Entrega, por favor. Você vai levar essa frase de hoje para você meditar nela. Cada um tira uma. O nosso Deus é aquele Deus que cuida de nós. Quantas vezes na nossa história nós vimos famílias sendo sustentadas com quase nada porque confiaram em Deus? Irmãos, quantos aqui, dos irmãos aqui, sabem disso?
criaram seus filhos, as suas famílias, com tanta dificuldade, com tanta escassez, com tanta luta, um desafio por dia, por mês, e o Senhor cuidou, sustentou e chegou até aqui, porque Deus é fiel, confiando, obedecendo e louvando a Deus. E sabe por que nós trazemos essa palavra aqui hoje à noite? Para que você possa continuar crendo, obedecendo, confiando, louvando a Deus, mesmo no momento de escassez, mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando tivermos vários. Lembre, Deus é fiel e não nos esquece, não nos abandona. Ele te trouxe até aqui, Ele vai continuar com você até o fim. Ele é fiel. Pegue o seu pouco, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor e descansa e deixa Deus trabalhar. Deus sustentou no momento de maior dificuldade. Que você possa hoje sair daqui confiando e descansando no Senhor. Essa frase aí você vai levar, meditar nela, eu espero que ela possa falar no seu coração e despertar em você a confiança nesse Deus, que é um Deus fiel. Nós vamos orar, encerrando, e eu peço a você que depois da oração você não saia, a gente ainda vai fazer uma entrega aqui, nós vamos orar, e depois eu quero chamar algumas pessoas aqui à frente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tempo que nós passamos aqui, podendo olhar na tua palavra e encontrar um Deus que é um Deus fiel. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos chama, o Senhor nos encontra, mesmo no momento mais difícil que nós possamos passar. Senhor, nós te louvamos porque sabemos que Tu és um Deus de montes e é um Deus de vale. Tu és aquele que, mesmo que nós andamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Os Teus olhos nos veem. Chegamos aqui hoje à noite, ó Deus, muitas vezes, talvez pessoas aqui passando por lutas, por dificuldades nas suas vidas, das mais diversas, que o Senhor sabe quem são, quais são. Mas nós te louvamos porque hoje nós somos exortados na tua palavra a confiar, a continuar confiando no Senhor. Nos ajude a confiar, nos ajude a obedecer mesmo quando nós não entendemos. Nos ajude a continuar te louvando, porque cremos que Tu és um Deus que é sempre fiel. Fortaleça e anime cada um dos Teus filhos aqui hoje à noite. Que nós possamos a cada dia viver o Teu milagre, vivendo o Senhor multiplicar a cada dia o Teu cuidado nas nossas vidas. Abençoa cada lar, cada família, cada servo do Senhor aqui nesta noite. Nós entregamos tudo diante de Ti. Agora voltar para casa, o Senhor nos leve em paz. Nos dê uma noite de descanso. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero chamar alguns irmãos aqui à frente para fazer a entrega de alguns certificados. Irmãos, nós fizemos aqui algumas semanas um estudo bíblico, onde nós ensinamos a palavra de Deus, como nós podemos preparar a mensagem, como estudar a Bíblia, e foram algumas semanas. E alguns irmãos concluíram esse curso, hoje querem entregar os certificados aqui para eles, e a gente vai, nesse momento, então, fazer essa entrega. Eu quero chamá-los aqui à frente, na medida que eu for chamando. Alguns não estão aqui, eu vou me entregar para os que estão. Lembrando que vários concluíram o curso, mas aqueles que apresentaram o seu sermão no final, a gente fez um momento aqui de encerramento, cada um apresentou um sermão, e foi muito especial. Então essas pessoas vão receber um certificado do curso, que foram um curso de 12 horas. Eu quero chamar o primeiro aqui, nosso irmão Luciano, para receber o certificado dele. Nosso irmão Luciano, que também concluiu o nosso curso aqui. Luciano. Quero chamar aqui também o Isaac Merais. Chega aqui, Isaac.
Chamar também aqui a Sara, cadê? Chamar aqui a irmã Bernadette também. Concluiu o curso. Também pode ser aqui, também a Elisângela. São poucos, viu? Só terminando já. Chamar também nossa irmã Andrilene. Esses aqui são os que terminaram o curso, que apresentaram aqui os seus sermões, não tem problema não, pode ir. E por último, o Felipe. Agora vamos fazer uma foto todo mundo. Chega mais um pouquinho assim para o centro dos papéis da coluna. Aí. Vamos lá? Tá pegando tudo? Tá? Beleza. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos agora servir um lanche ali, tem um cuscuz preparado. Agradecer os irmãos que ajudaram. Hoje tem cuscuz ali da Joelma, tem cuscuz.